Abra comigo 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios. Glória a Deus. Será que você pode se colocar de pé na presença do Senhor, abrindo a sua Bíblia, em reverência à palavra de Deus? Estou assistindo muitos cultos de um pastor chamado John Hagee, pastor lá nos Estados Unidos, e eu acho muito lindo, né? Toda vez que eles vão ler a Bíblia, principalmente no texto inicial, ele faz com que toda a igreja se coloque de pé em reverência à palavra do nosso Deus. São costumes antigos, né? A tradição que faz com que o culto, né, seja diferente, a palavra seja honrada, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, já vi lá, pode deixar. 2 Coríntios 2,14. O texto sagrado nos diz o seguinte, vamos estar projetando também. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, ou seja, para os que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, os que se salvam, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Termina no 17, porque nós não somos como muitos, que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Amém? Quero destacar o 14, que é o texto-chave dessa noite. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Pode se assentar, igreja preciosa. Enquanto você está se assentando, um recado que eu esqueci de dar. Dia 7 de setembro é um feriado. Nós estaremos fazendo uma comunhão da igreja, né? Uma querida família aqui da igreja tem uma propriedade aqui dentro da cidade. Nós estaremos fazendo um ajuntamento de panela. É um feriado. Cada família vai trazer aquela comida que você faria para sua casa, ou um pouquinho mais, se você quiser também assim fazer. Nós vamos estar ali nessa propriedade, estaremos mandando a direcionamento, a localização para os irmãos, e vamos estar passando o dia juntos. Esta é uma igreja de relacionamento, essa é uma igreja de comunhão. Então vamos aproveitar o feriado de 7 de setembro para estarmos em comunhão junto com os nossos irmãos, tá bom? Então, a partir de amanhã, o pastor Giovanni vai estar fazendo uma fichinha de inscrição para que você possa inscrever cada membro da sua família. Quando é criança, você vai colocar entre parênteses, criança, para a gente também se programar um ministério infantil. Quantas crianças vão estar nesse local, tá bom, queridos? Então, nós queremos deixar um convite, já agende aí. Lá tem campo de futebol, lá tem piscina também. Vai ser um dia glorioso, desde as 9 da manhã até umas 6 horas da tarde, estaremos juntos ali como família de Deus, como igreja, porque nós cremos nisso. Amém? Quantos fazem parte dessa família maravilhosa? Então, se você puder, vem estar conosco, faz a sua inscrição, tá bom? E nós vamos estar passando todas as informações através dos grupos de WhatsApp. Se você ainda não está nos nossos grupos de WhatsApp, deixe o seu nome, seu telefone com a Beth ali na saída, na nossa listinha ali, para que você possa estar sabendo de tudo aquilo que está acontecendo nessa igreja local. Amém? Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre as 5 características do verdadeiro cristianismo. Fala comigo, 5 características do verdadeiro cristianismo. Ou do cristianismo autêntico, verdadeiro. Quando uma coisa é verdadeira, ela é autêntica, ela é legítima. Quais são as marcas que nós vamos aprender hoje na vida de Paulo, que autentica, né, que faz com que nós tenhamos a certeza de que estamos no caminho certo,
de que estamos realmente servindo ao único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quais são as qualidades que nós vemos na vida do apóstolo Paulo, que precisam ser inseridas na nossa vida, que não podem ser falsificadas? Você vai ver que não tem nada a ver com personalidade das pessoas. Nós somos diferentes, temos diferentes personalidades, mas são marcas atemporais. Ou seja, assim como valia lá atrás, há 2000 anos atrás, na vida de Paulo, continua valendo hoje na nossa vida, e que tenhamos essas qualidades, essas virtudes, em nome de Jesus. São segredos da vida cristã, da obra de Deus nos nossos corações. E é isso que nós vamos aprender em nome de Jesus. Primeira característica, irmão, de um cristianismo autêntico, de um cristianismo verdadeiro. Você vê aqui Paulo otimista, Paulo com otimismo indestrutível. Primeira característica, fala comigo, otimismo indestrutível. Pastor, mas onde é que está isso no texto bíblico? Paulo já começa dando graças a Deus. Graças, porém, a Deus. Nós vemos um homem alegre, um homem bem resolvido. Nós vemos aqui um homem que sabia do seu propósito, das suas convicções no Senhor. O verdadeiro cristão, ele tem essa marca como um dos fundamentos da sua vida. Um otimismo indestrutível. Ou seja, uma vida cheia de gratidão, cheia da alegria do Senhor, mesmo em tempos difíceis. Será que nós estamos enfrentando tempos difíceis, irmãos? Sim ou não? E hoje, mais do que nunca, Deus precisa encontrar nesse lugar pessoas que tenham otimismo indestrutível. Amém? O otimismo do crente, ele tem que ser indestrutível. Nada nem ninguém pode roubar a nossa alegria. Nada nem ninguém vai roubar a nossa gratidão. Esse otimismo indestrutível, ele supera os perigos. Ele supera as dificuldades, as perseguições, as pressões da vida, os riscos. Era assim que Paulo vivia, gente. O tempo todo você vê um apóstolo animado, um apóstolo empolgado, um apóstolo movido pela alegria do Senhor, conforme diz lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Fala comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Então, além de um coração grato, que falava graças a Deus, que em Cristo Jesus nos faz triunfar, nós vemos um apóstolo com otimismo indestrutível. Vemos isso na vida de Paulo, vemos na vida dos principais apóstolos, em João também, vemos na vida de Pedro, vemos na vida de Tiago, vemos gratidão, irmão. Será que Deus pode encontrar no seu coração gratidão? Alegria indestrutível. A alegria do crente, nós temos ensinado desse altar, ela é supracircunstancial, ou seja, ela está acima das circunstâncias. Não depende de que tudo vá bem para que eu seja alegre, não. A alegria do crente não está baseado se eu tenho problema ou não, se tudo vai bem ou não. Essa é a alegria do mundo. Essa é a paz do mundo. A paz do mundo, tudo tem que estar bem para ele ter paz. Tudo tem que estar bem para ele se alegrar. E na verdade não é uma alegria, é uma euforia. A alegria do cristão, a gratidão do cristão é indestrutível. Amém? É claro que talvez você já tenha sofrido ao longo da sua vida, mas é isso que Deus quer gerar no nosso coração. Alegria indestrutível, gratidão sem artificialidade, sem nada falso na nossa vida. É isso que Deus quer gerar no seu e no meu coração. Não é um estoicismo cristão. O que é o estoicismo? Era uma filosofia antiga, principalmente dos gregos, que influenciou Roma, que dizia que para o ser humano ser nobre, para o ser humano ser virtuoso, ele precisava se sacrificar. É claro que o sacrifício faz parte da vida cristã, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um coração alegre, como diz lá em Provérbios, que aformoseia o rosto. Nós vemos um coração grato, apesar das dificuldades, perseguições, pressões e riscos. Lá em Atos 16, nós vemos um grande exemplo disso.
Estava Paulo e Silas, tinham acabado de levar chicotadas terríveis nas costas. Mas o que aconteceu, irmãos? À meia-noite, o que eles estavam fazendo lá na mais profunda recâmara daquela prisão? O texto sagrado diz que Paulo e Silas, mesmo com as costas tudo lascadas, mesmo sendo aprisionados aos pés, a troncos, dentro daquela cadeia fedorenta, fedida, o que eles estavam fazendo, irmãos? Vamos ver se vocês leem a Bíblia. Atos 16. O que fala lá? O que eles estavam fazendo? Louvando a Deus, apesar das circunstâncias difíceis que eles estavam vivendo. Amém? E nós vemos que o louvor daqueles dois homens piedosos gerou um impacto tremendo. A Bíblia diz que houve um terremoto que abriu os grilhões, abriu aquela prisão. E logo em seguida o carcereiro se desesperou, queria se matar. E Paulo fala, não faça isso. Ou seja, no meio daquele caos, no meio daquela situação toda, eles foram libertos, e além de serem libertos de forma sobrenatural, eles salvaram aquele homem desesperado e sem esperança. E ali tem uma das promessas mais lindas da palavra de Deus. O que diz lá em Atos 16? Se creres, serás salvo tu e a tua casa. Fala comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estende as suas mãos para mais ou menos aonde está a sua casa. Fala comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo, haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que fazia com que esses homens, em meio ao caos, em meio às costas feridas, em meio ao fedor daquele presídio, né, daquela cárcere, em meio aos seus pés amarrados, em meio àquela situação tão difícil, o que faziam com que aqueles dois homens tivessem ainda capacidade de louvar e adorar o Criador? É isso que nós estamos falando, irmãos, um otimismo indestrutível. Mesmo que as coisas talvez não estejam indo bem na sua vida, em algumas áreas, você vai continuar crendo, você vai continuar alegre, porque nada nem ninguém vai roubar a tua alegria. Amém? Fala comigo, nada, nem ninguém roubará a alegria e a gratidão do meu coração. Irmãos, a alegria não é só um sentimento, não, é uma decisão no nosso coração. Que nada nem ninguém venha roubar a alegria do seu coração. Ou seja, apesar das chibatadas, apesar das feridas, eles romperam em louvores. Eles romperam em fé. Romper em fé é um conceito que há uns 20 anos atrás foi muito divulgado. Teve até uma música, né, da comunidade de Nilópolis, uma música lindíssima, dizendo, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. É isso que nós estamos falando. Eu e você precisamos romper em fé. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que a gente quer, nós precisamos confiar que o nosso Deus é soberano, que a nossa alegria é supra-circunstancial, que nada nem ninguém vai roubar a alegria e a gratidão no nosso coração. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, eu e você iremos romper em fé para a glória de Deus. Amém? Você pode falar comigo? Eu vou romper em fé para a glória de Deus. Então, a primeira marca do verdadeiro cristianismo é o otimismo indestrutível. Quem quer ter essa marca de Paulo na sua vida, irmãos? Meu Deus, que coisa linda. Paulo tinha isso. Paulo era tremendo, mesmo preso lá em Roma, escreveu cartas para as igrejas, cartas amorosas, cartas preciosas, cartas descrevendo um coração
cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que nós estamos falando, meus amados. Segunda marca de um verdadeiro cristianismo, de um cristianismo autêntico, encontrado na vida de Paulo, é o sucesso constante. Fala comigo, sucesso constante. O texto diz aqui no versículo 13, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A Bíblia promete vitória para mim e para você. A Bíblia promete triunfo para a nossa vida, meu irmão. Não apenas em certas ocasiões, nem de vez em quando, ou vez por outro, mas sempre em Cristo Jesus seremos mais do que vencedores. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Deus te chamou para ser um vencedor. Receba essa palavra profética sobre a tua vida, meu irmão. O cristianismo que Paulo vivia tinha sucesso constante. Ele passava por lutas, sim ou não, irmãos? O tempo todo. Passava por dificuldades, é claro. Teve lágrimas, sim. Mas ele compreendia que mesmo tendo lutas, dificuldades, sofrimentos, dores, lágrimas, tudo isso que acontecia com ele servia para os objetivos divinos, para a sua vitória. Paulo também diz: olha, eu trago em mim as marcas de Cristo. Ou seja, Paulo tinha essa moral. Paulo podia dizer para mim e para você: sede meus imitadores como eu sou de... Será que a gente tem essa moral para falar para os outros? Olha, imitem a mim, porque eu sou um imitador de Cristo. Isso fala de marcas, marcas indeléveis. Paulo tinha a marca do sofrimento, a marca da decepção, a marca da perseguição, a marca das dores, assim como Jesus passou por tudo isso. Ele, eu, você, todos nós vamos passar por dificuldades. Sim ou não? Romanos 8,17, o texto sagrado diz: se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Paulo também diz no outro trecho de Coríntios: a nossa leve e momentânea tribulação não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em cada um de nós. É Deus construindo glória no seu coração, no meu coração, na sua vida, na minha vida, de glória em glória, de fé em fé. Vamos vivendo, vamos superando, vamos triunfando no Senhor. Não são os nossos planos que precisam triunfar, mas sim os planos de Deus na nossa vida. A vitória não é nossa, é de Cristo em nós. Se a vitória dependesse de nós, nós vivíamos fracassados, irmãos. Mas quem vence em nós é Jesus de Nazaré. Fala comigo: a minha vitória é a vitória de Cristo. Então é Ele quem vence através de mim, é nele que eu vencerei e triunfarei. Isso é tremendo, irmãos. A vontade de Deus nunca será frustrada sobre a tua vida. Quem recebe essa palavra? Cada obstáculo é uma oportunidade da graça de Deus operar através de você. E o triunfo da graça é certo. Mesmo preso lá em Roma, Paulo escreve cartas pastorais. Ele evangelizou, ele teve a capacidade em Deus de evangelizar a maior parte da guarda imperial dos imperadores romanos. No tempo que ele ficou preso, 2 anos ali, a Bíblia diz que de tempos em tempos, de turnos em turnos, se trocavam os guardas, que eram da guarda pretoriana, a guarda imperial do imperador. Eu fico imaginando quantas coisas maravilhosas Paulo compartilhava com aqueles homens, que eram presos a ele com cadeias. A prisão que Paulo vivenciou em 2 anos em Roma era uma prisão domiciliar, mas ele ficava preso a uma guarda pretoriana, um soldado de elite, geralmente filhos dos mais nobres de Roma. E Paulo não perdeu a oportunidade, mesmo numa situação difícil, da sua boca fluir a graça de Deus, o Evangelho. Amém, irmãos? Quando você está passando por uma situação difícil, o que é que você faz? Você fica murmurando, reclamando, jogando a responsabilidade nos outros, transferindo a culpa para alguém? Ou você continua avançando, crescendo, triunfando no Senhor, pregando o Evangelho, multiplicando a graça que Deus tem derramado sobre a tua vida? Amém?
Filipenses 1,12 disse: as coisas que me aconteceram, diz Paulo, contribuíram para a expansão do Evangelho de Jesus. Olha que coisa linda. Paulo compreendia que Deus, mesmo no caos, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo no problema, o Evangelho estava sendo pregado, o Evangelho crescia e florescia através da sua vida. Então nós vemos de um lado a fraqueza dos planos humanos, mas por outro lado existe o triunfo dos planos de Deus. Os planos humanos podem falhar, irmãos. Todos nós aqui já sofremos decepções, sim ou não? Às vezes a gente colocou a expectativa na pessoa errada, num plano errado, num sonho errado, mas os planos de Deus jamais se frustrarão sobre a tua vida, meu irmão. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus continua soberano do seu trono. Deus continua trabalhando a seu favor. Receba essa palavra no nome de Jesus. A oposição contra Paulo, trouxe progresso para a igreja primitiva. Os irmãos se tornaram mais corajosos vendo o modelo e a referência do apóstolo Paulo. Isso foi tremendo, irmãos. A nossa atitude diante dos problemas vai ser exemplo para os nossos filhos. Sim ou não? Vai ser exemplo para outros irmãos. Se você é daquele, Maria mole, toda hora, qualquer dificuldade, vive uma gangorra espiritual de altos e baixos, que exemplo você vai dar para as pessoas? Mas se você tiver uma fé vigorosa, uma fé triunfante, uma fé perseverante, você será modelo para outras pessoas. Amém, irmãos? Que exemplo nós temos dado para os nossos filhos? Que exemplo nós temos dado para o nosso cônjuge? Que exemplo nós temos dado para os demais irmãos da igreja? A coragem, meus irmãos, é forjada no campo de batalha. Fala comigo, a coragem é forjada no campo de batalha. Por mais preparado que você seja, é só quando você enfrenta uma guerra, uma luta, quando você está no campo de batalha, é que a coragem é forjada no seu interior. É na guerra que as virtudes são provadas. O bom soldado de Cristo vive na peleja do reino de Deus. É guerra, meu irmão. É guerra. Amém? Estamos adentrando agora no momento político de guerra, onde temos que orar pela nossa nação, onde temos que exercer a nossa cidadania em favor dos nossos valores cristãos, e não valores contrários, progressistas, contrários à palavra de Deus. Temos que nos posicionar, amém? Temos que nos posicionar do lado de Deus, do lado das coisas certas, e não da bandalheira e roubalheira que nós vimos ao longo desses anos. Tem uma corja querendo voltar para o poder. E nós, eu e você, precisamos nos posicionar do lado certo. Peça discernimento, peça capacitação do Senhor de escolher as melhores pessoas. É claro que a gente não pode criar expectativas em seres humanos, mas temos que pedir discernimento e graça, orientação do Senhor na hora do voto. Amém? Esqueça de ficar ouvindo, essas pesquisas aí, é tudo roubalheira, é tudo enganação. Nós temos que pedir discernimento para que Deus nos dê graça de exercer a cidadania com sabedoria, discernimento e entendimento de Deus. Amém, igreja? Estamos em guerra, e o bom soldado de Cristo vive na peleja do reino de Deus. A W. Tozer já disse, tem muitos que pensam que estão num clube de lazer nessa vida. Muitos cristãos que vivem como se estivessem num clube de lazer, enquanto o verdadeiro cristianismo prega que nós estamos num campo de batalha. Fala comigo, eu estou num campo de batalha. Qual foi a maior obra, que Paulo realizou no seu tempo? E a resposta é a instalação de várias igrejas em várias cidades. Ele chamava essas igrejas de a minha alegria, a minha coroa no Senhor. Ele chamava de cartas vivas.
E é onde nós vamos entrar no terceiro ponto agora. Primeiro, otimismo indestrutível. Fala comigo, otimismo indestrutível. Segundo ponto, sucesso constante. Terceira marca de um cristianismo autêntico, um impacto inesquecível. Fala comigo, impacto inesquecível. Mas onde é que está isso, pastor? Está aqui no 15:16. A Bíblia diz aqui, desde o 14, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Será que você tem sido um bom perfume de Cristo? Que coisa tremenda, olha, por meio de nós, diz Paulo, Deus manifesta em todo lugar a fragrância de Cristo. Tenta imaginar a cena, né? De alguém chegando num ambiente com um perfume bem cheiroso. Um Chanel número 5, por exemplo. É um cheiro extraordinário, né? Tem alguns perfumes do Boticário também extraordinário. Mas um Chanel número 5, o que acontece? Quando aquela pessoa entra naquele ambiente com aquele perfume, não tem como não perceber. Sim ou não? E outra coisa, toda vez que você sentir de novo o cheiro de um Chanel número 5, você vai lembrar daquela cena, daquela pessoa que entrou naquele salão. Por quê? Porque a nossa memória, ela traz a recordação daquele fato e daquela situação. Meus irmãos, que recordação as pessoas têm da gente? Que impacto nós temos causado no coração das pessoas? Será que temos feito a diferença nessa geração? Será, irmãos? Lembra, a Bíblia está dizendo aqui que nós precisamos causar um impacto. E esse impacto ele vai causar duas coisas. Ou ele vai intensificar a oposição a Cristo, é o que a Bíblia chama de morte para a morte, ou então o impacto que eu causo na vida das pessoas vai conduzir as pessoas em direção à fé e à vida de Deus. Amém? Entendeu? Ou ele vai ficar com raiva de você, porque você tem o bom perfume de Cristo, porque você tem a vida de Cristo, porque você tem um bom exemplo em Cristo, porque você vive a vida que agrada a Deus, ou então ele vai sentir o cheiro da sua própria morte e vai ser conduzido pela tua vida em direção à fé e à vida de Deus. Glória a Deus, irmãos. Não tem um cristianismo falso, porque um cristianismo falso produz mau cheiro, produz escândalo. Jesus mesmo disse, olha, nós não temos como impedir que venham escândalos, mas ai daquele de quem vem o escândalo. Que eu e você não venhamos escandalizar o nome de Jesus. Amém? Mas venhamos tratar com honra, com dignidade, com respeito, com amor. Nós carregamos o nome de Cristo. Nós carregamos a fragrância de Cristo. O bom perfume de Cristo. Que impacto você tem causado nas pessoas? Um impacto de vida ou um impacto de morte? Um impacto de bênção ou um impacto de maldição? Será que as pessoas querem seguir o teu Cristo? Com o teu exemplo? Ou elas olham para você e falam, meu Deus, se for para ser crente igual fulano, Deus me livre. E tem muito crente fazendo isso, escandalizando, deteriorando o nome de Jesus, envergonhando a fé. É o que a Bíblia chama de vaso de desonra. Ou você é um vaso de honra, ou você é um vaso de desonra. O vaso de desonra vai ser detonado, vai ser destruído por Deus. Mas os vasos de honra vão estar cheios do Espírito Santo e serão arrebatados quando Jesus voltar. Amém? Paulo diz, nós somos vasos de barro. E o bom tesouro do Espírito Santo habita dentro de nós, irmãos. Que as pessoas desejem a vida que nós temos em Jesus. Que possamos dedicar vida na vida. Discipulado é isso, é vida na vida. É responsabilizar pessoas. É chamar pessoas para a caminhada cristã. Através de um impacto inesquecível. A Universidade da Família, nos cursos que a gente ministrou já
durante vários anos, ela nos ensina isso, que nós venhamos a causar o impacto, uma marca indelével no coração dos nossos filhos. Amém? Fala comigo, marca indelével. O que significa isso, pastor? Uma marca incapaz de alguém apagar. Que possamos causar uma marca indelével no coração dos nossos cônjuges, no coração dos nossos irmãos de fé, na sociedade lá fora. Que possamos causar um impacto inesquecível na vida das pessoas. A terceira marca do cristianismo autêntico. A quarta marca, meus irmãos, do cristianismo autêntico é uma integridade irrefutável. Fala comigo, integridade irrefutável. Onde é que está isso no texto? No 17. Paulo diz assim, porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de... Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo tinha isso, uma integridade irrefutável, ou seja, incapaz de alguém falar alguma coisa. É o que a Bíblia chama de uma pessoa irrefutável. Irrepreensível também é outro termo. Ou seja, incapaz de receber repreensão, puxão de orelha dos outros. Porque anda na linha, porque faz o que é correto. Paulo está dizendo, nós não somos mercadores, nós não somos vendedores. Por quê? Porque na sua época tinha muita gente vendendo conhecimento. Na história grega nós conhecemos os sofistas. Sofistas eram aqueles homens sábios, aqueles homens que tinham um conhecimento maior e que vendiam o conhecimento para as pessoas. Em contraste aos sofistas, tinham os filósofos. Aqueles que tinham amor pelo conhecimento e não vendiam o conhecimento. Então Paulo está dizendo, nós não somos mercadores, nós não somos vendedores, nós pregamos, ou seja, vendedor é aquele que prega só o que vende no mercado religioso. Fala só o que as pessoas gostam e querem ouvir. Nós não escolhemos, irmãos, desse altar, temas antropocêntricos, ou seja, centrados no homem, não. Aquilo que nós pregamos aqui é fruto de oração, é fruto de dedicação, é fruto de leitura da palavra de Deus, amém? É uma palavra que pode transformar a tua vida e o teu coração. A gente não fica pregando só aquilo que atrai as pessoas, muito menos vendendo curas divinas como uma espécie de barganha com Deus ou profetadas que promovem o homem. Não, irmãos, nós não somos assim, comerciantes ganhando a vida com artigos religiosos. Pelo contrário, nós desenvolvemos 4 qualidades que eu e você precisamos desenvolver na presença de Deus. Fala comigo, 4 qualidades que eu preciso desenvolver na presença de Deus. Primeira qualidade é a sinceridade com Deus. Será que você é uma pessoa sincera com Deus? Será que você pratica aquilo que você prega? Você vive o Evangelho de Jesus? Segunda marca, objetividade, uma pessoa focada. É uma pessoa que tem tarefas específicas, que tem foco na missão, que quer viver o propósito de Deus para a sua vida, que tem alvos a atingir no Senhor, que quando Deus compartilha algo do seu coração com você, você é objetivo, você é focado, você faz. Você obedece à voz do Espírito Santo. Na hora que Deus fala com você, fala comigo, sinceridade, objetividade. Terceira qualidade que eu e você precisamos desenvolver para termos uma integridade irrefutável é a franqueza. Porque Paulo está dizendo que nós estamos diante da presença de Deus. É na presença de Deus que nós vivemos. É na presença do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Você pode tentar enganar todo mundo, mas Deus você não consegue enganar. Como pessoas, podemos falsear, dissimular, mas com Deus não tem como você enganar.
somos avaliados e provados constantemente com relação à nossa pureza, ao nosso conhecimento de Deus, à nossa sabedoria. Cada decisão que você toma hoje, amanhã, depois de amanhã, revela a tua integridade diante de Deus. Que escolha nós temos feito diante do Senhor, na presença do Senhor? Será que nós somos dignos de confiança? Ou você tem uma fachada falsa, um cristianismo aparente, uma falsa piedade? Isso é terrível, irmão. É uma pessoa que acha que é crente, mas está indo para o inferno, com uma fachada de religiosidade. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. A quarta qualidade que precisamos desenvolver para termos integridade irrefutável é a autoridade. Será que você tem autoridade naquilo que você fala? Será que você tem autoridade com relação à sua vida familiar, no relacionamento com seus filhos? Será que você tem autoridade para falar das coisas de Deus para os outros? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós carregamos o nome de Jesus. Nós somos porta-vozes autorizados por Deus. Nós temos poder de agir e de cercear e impedir em nome de Jesus. Nós temos capacidade de pronunciar as palavras, de entregar mensagens do céu para as pessoas. E será que nós temos feito isso, meus irmãos? Será? Eu acho lindo lá nos evangelhos, principalmente de Marcos, quando a palavra de Deus diz assim, que Jesus era diferente dos escribas, dos fariseus, dos herodianos e dos saduceus. Porque ele não pregava como os religiosos, ele pregava como alguém que tinha autoridade. Fala comigo, autoridade. A sua vida fala mais alto do que as suas palavras. O seu agir fala mais alto do que o seu falar. Se necessário for, você vai usar palavras, mas que a sua vida fale mais alto do que as suas palavras. O mundo já está cheio de teoria. O mundo já está cheio de filosofia e de ideias. O mundo quer ver vida, vida na vida, vida de Jesus em nós. Amém? Será que as pessoas têm visto a vida de Jesus em nós? E aí sim nós teremos autoridade. O pastor Cote, no seu livro, que fala sobre o avivamento do odre novo, ele diz o seguinte: a nossa obediência à palavra de Deus é a nossa plataforma de autoridade no mundo espiritual. Quanto mais obediente você é à palavra de Deus, maior você é no mundo espiritual. Jesus também diz isso no texto sagrado. Nos evangelhos ele diz, aquele que obedece os meus mandamentos é o maior no reino dos céus. Quem quer ser grande aqui no reino dos céus? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero ser obediente à tua palavra. Lá em João 17, Jesus diz, olha, aquele que obedece os meus mandamentos, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Olha que coisa linda, gente. Quem quer ter o Pai e o Filho fazendo morada em você? Pelo Espírito Santo, isso é possível. Se você obedecer os mandamentos de Deus, quanto mais obediente, maior a autoridade. Fala comigo, mais obediente, maior autoridade. E aí você vai viver aquilo que diz Lucas 10:19. Eis que vos dei poder e autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada vos fará o quê? Os irmãos acordaram agora, né? Aí, eu tô aprendendo. Se tiver uns roncando assim, já sabe, né? Eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Serpente é um símbolo do diabo. Escorpiões é um símbolo dos demônios. Fica o tempo todo querendo nos picar, querendo nos ferir, querendo nos, de alguma maneira, nos infectar com o seu veneno, com as suas mentiras, com seus enganos. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do mal, e nada vos fará dano algum.
Fala comigo, glória a Deus. Olha que coisa linda, você vai enfrentar o diabo, vai enfrentar os demônios, vai enfrentar o reino do mal, e eles não vão poder te tocar. Olha o que é autoridade, irmãos. Baseado na obediência, que é a nossa plataforma, no mundo espiritual. Mas daí no versículo 20 tem a grande chave aqui. Versículo 20, de Lucas 10, 20, diz assim: mas alegrai-vos antes, não porque os espíritos, ou seja, os demônios se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro de Deus. Glória a Deus. Acho que vocês não entenderam. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está no livro de Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Quem nasceu de novo, quem é obediente, quem anda cheio do Espírito Santo, esse tem autoridade para ser embaixador do reino de Deus, para ser um mensageiro dos céus, para expulsar demônios. Mas a nossa alegria não vai estar no confronto com os demônios e na vitória sobre eles. A nossa alegria está porque o nosso nome está escrito lá nos céus. Em outras palavras, só quem é filho de Deus, só quem tem um nome escrito no livro de Deus, é esses quem tem autoridade para enfrentar demônios aqui na terra. Amém? Então olha a dica que o pastor Giovanni está te trazendo. Se você um dia enfrentar um endemoniado, e você, obedecendo a Deus, posicionado em Cristo, através da sua fé, expulsar aquele demônio, vivendo uma vida correta, claro, por toda uma vida diante de Deus, isso significa que o teu nome está escrito aonde? No livro de Deus. Só quem tem um nome escrito no livro de Deus tem autoridade para expulsar demônios das pessoas. E não só das pessoas, das circunstâncias, das situações, dos problemas, das lutas, das dificuldades. Você tem autoridade. O que forma em nós uma integridade irrefutável? Fala comigo: sinceridade, objetividade, honestidade e autoridade. Aí sim a nossa consciência estará em paz com Deus, sua palavra será nossa lei, seremos pessoas responsáveis, fiéis em tudo diante de Deus. Amém? Será que você é fiel a Deus? E a quinta marca de um cristianismo autêntico: inegável realidade. Fala comigo: inegável realidade. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 3, 1, 2 e 3, precisamos ter cartas vivas de Deus. E Paulo fala assim: vocês estão me pedindo cartas dos apóstolos para mim ministrar aqui para vocês? Aí Paulo vira para eles e fala: vós sois as cartas vivas de Deus através do meu ministério. Olha que coisa linda. Só precisa de fontes externas quem não tem segurança interna. Vamos falar juntos? Só precisa de fontes externas quem não tem segurança interna. Então você não precisa de muleta, você não precisa de cartinha dos outros. Você não precisa de cartinha pastoral para ir de um lugar para o outro, não, irmão. Você já tem a tua vida que fala mais alto do que qualquer coisa. Você tem frutos de vida, você tem frutos para Deus, você tem impactado a vida das pessoas. Os coríntios gostavam disso, de se gabar, gostavam de bajulação, gostavam de poder, de ostentação. Esperavam que Paulo trouxesse uma carta apostólica lá de Jerusalém. Mas Paulo diz para eles: vocês são as minhas cartas de recomendação. O meu ministério está aqui na vida de vocês. Cartas vivas de Deus, vidas impactadas por Deus. Frutos falam mais alto do que qualquer coisa. Amém? Será que você tem dado frutos para Deus? Frutos na Bíblia são 3 coisas, irmãos. Primeiro é o fruto de arrependimento. Será que você é uma pessoa quebrantada, arrependida, que mudou verdadeiramente? As pessoas percebem que você se arrependeu, você se transformou numa nova pessoa, as coisas velhas já passaram, Deus tem feito tudo novo em você.
Primeiro fruto, fruto de arrependimento. O que Jesus dizia? Eis o reino de Deus está entre vós. Produzi, pois, frutos de arrependimento. Toda árvore má que não der bons frutos será cortada pelo machado e lançada no fogo. O inferno. Fruto fala de arrependimento. Segundo fruto é o fruto do Espírito. O amor, a paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, todas aquelas 7 marcas de Jesus. As marcas de Jesus, o fruto do Espírito, da qual é o principal? O amor. Fala comigo, o fruto principal é o amor. Será que você tem amado as pessoas? Será que tem amado o Senhor acima de todas as coisas? Será que você tem amado com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, meu irmão? Será? Será que Deus tem a primícia do seu coração? O primeiro lugar ou Ele está lá para escanteio? Terceiro, quarto lugar da tua vida? Será que Ele tem a prioridade? Os primeiros momentos do teu dia você dedica ao Senhor? Será que a primeira coisa que você faz ao amanhecer é buscar a Deus? Então, vidas transformadas são evidências reais, por isso, inegável realidade. Eu não preciso de cartinha, vocês são as minhas cartas vivas. Vocês são cartas ambulantes, vocês são vindas de Deus, são reconhecidas e lidas por todos, diz Paulo. E foram escritas pelo Espírito Santo nos vossos corações. Amém, irmãos? Quantos aqui são cartas vivas de Deus? Levanta as mãos para os céus e fala, eu sou uma carta viva para a glória de Deus. E não só isso, meu irmão, você sendo carta viva, você também vai discipular, ganhar outras pessoas. E através do seu impacto na vida de outros, você vai ter cartas vivas que credenciam você no reino de Deus. O cristianismo autêntico, ele promove isso. Uma realidade inegável. Uma transformação que não pode se explicar. Uma transformação por meio de um relacionamento íntimo e pessoal, forte, decisivo com Jesus de Nazaré. Um impacto pessoal que gera mudanças coletivas. É você mudando, mas você mudando, tudo muda quando a gente muda. Sim ou não, irmão? Às vezes a gente quer que o outro mude. Mas aonde que tem que começar a mudança? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, toda mudança começa a partir do meu coração. Entenda isso, querido, toda mudança começa através de você. A gente tem essa teimosia de querer que o outro mude. O outro você não tem autonomia. É só Deus que pode mudar o coração alheio. Mas o seu coração, a sua transformação pessoal, você tem autonomia. Em Deus. De transformar a tua vida, a tua história no Senhor. Um impacto pessoal gerará mudanças coletivas, sim ou não? Uma mulher de Deus dentro de uma casa pode transformar a família? Um homem de Deus dentro da sua casa pode transformar a sua família? Um filho, mesmo que os pais ainda não sejam crentes, pode impactar toda uma família? Presta atenção, meu irmão. Deus só precisa de uma velinha acesa dentro da sua casa. Se houver uma luz acesa dentro da sua casa, se creres, tu e a tua casa serão salvos. Onde a luz de Deus brilha, as trevas são dissipadas. A luz brilha, as trevas saem. Porque você será a luz de Deus, você será sal da terra, você será a luz do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Uma inegável realidade, nada nem ninguém pode apagar aquilo que Deus fez no teu interior. Irmão, são 24 anos de vida cristã. Eu nasci num lar cristão, mas eu tive realmente o novo nascimento há 24 anos atrás. Eu não estou aqui porque eu sou neto de filho de um pastor, neto de Jesus. Jesus não tem neto, Jesus só tem filhos. Jesus pode
pode transformar cada vida aqui nesse lugar. Não se acomode numa herança dos seus pais. Não se acomode numa herança do seu cônjuge. A salvação é individualizada. A salvação é você e Jesus de Nazaré. Quantos querem ter essas 5 marcas de Paulo na sua vida? Fala comigo: otimismo indestrutível, sucesso constante, impacto inesquecível, integridade irrefutável e realidade inegável. Nada nem ninguém pode apagar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Só existe uma pessoa que pode estragar o projeto de Deus na sua vida. Quem é essa pessoa? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: está amarrado. Eu não vou estragar o projeto de Deus na minha vida. Amém? Você compreende isso, querido? Só você pode frustrar os planos de Deus para a sua vida, estragar o projeto lindo e maravilhoso que Deus tem na sua vida. Ninguém pode tocar nessa realidade inegável daquilo que Deus construiu ao longo da tua trajetória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós queremos agradecer de todo o coração o carinho dos irmãos que estiveram orando por nós. Na sexta-feira, lá em Israel, sexta-feira passada, estivemos no Muro das Lamentações, e Deus, nós vimos um grande livramento do Senhor. O Caio estava lá também comigo, alguns irmãos aqui, o Edinho, a Rose. E quando a gente estava indo para lá, para Israel, começou aquela briga, do Hamas com Israel, foguete para todo lado, 170 foguetes lançados em Israel. Aí nós já ficamos meio apreensivos, começamos a orar e tal, clamar a Deus. Aí de repente, um dia e meio antes de a gente sair para lá, parou a guerra. Glória a Deus. Mas olha o que é a proteção divina, irmãos. Nós fomos na sexta-feira no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. No sábado aconteceu uma grande tragédia lá. Um dia antes nós fomos. No dia seguinte, no sábado à noite, entrou um árabe doido lá com um fuzil, fuzilou 7 pessoas. No lugar onde a gente estava no dia anterior. 7 feridos, 2 em estado grave. Graças a Deus ninguém morreu. Mas 2 ficaram em estado graves e 5 feridos com aquele atentado perigoso. Pensa num país assim, super armado, super protegido, mas que em qualquer lugar pode acontecer alguma, que a gente chama de zica, Uma tragédia, um atentado, uma bomba, um foguete, pode acontecer qualquer coisa. Só que Deus nos guardou, louvado seja o nome do Senhor. Na ida, na volta, o Senhor nos sustentou e nós agradecemos a Deus pela oração dos irmãos, pela nossa vida. Amém? Não foi gasto nenhum dinheiro, nem R$1 da igreja, tá, irmãos? O pastor Giovanni ficou 1 ano guardando dinheiro e pagando em 12 vezes a passagem que custou R$2.000 na época, para ir para lá, o avião e a hospedagem. E no dia do meu aniversário, Deus mandou os recursos para que a gente pudesse fazer essa viagem, lá dos Estados Unidos. Olha que coisa linda, gente. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem cuida de nós, tá bom? Então eu queria deixar bem claro isso para a igreja. Isso foi uma viagem pessoal, minha e da Sofia. E isso mostra, o cuidado de Deus conosco e ao mesmo tempo o zelo que a gente tem pela casa do Senhor sempre, tá bom? Se você crê, você verá a glória de... A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele fará o quê? Satisfará os desejos do seu coração. Um dos desejos do meu coração era ir para a Terra Santa. E Deus proporcionou no momento certo, da maneira correta, proporcionou os recursos, nos protegeu, nos guardou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ter essas 5 marcas do cristianismo autêntico na nossa vida. As marcas de Paulo sejam as marcas de Jesus em nós também.
otimismo indestrutível, sucesso constante, impacto inesquecível, integridade irrefutável e realidade inegável. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar diante do Senhor. Graças a Deus, que bênção é estar na casa do Senhor. Vamos dar as mãos aqui uns pelos outros aí, dá a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos fechar os corredores aqui, terminar orando uns pelos outros. Eu queria que você erguesse a sua voz agora, querido, começasse a orar em favor do seu irmão. Começa a orar, começa a pedir a graça de Deus, começa a abençoar, irmão. Quando nós oramos em favor de outras pessoas, Deus vem e cuida das nossas coisas. Por isso, ora em favor do seu irmão, começa a abençoar ele, começa a abençoar essa igreja, começa a abençoar esse ministério. Você faz parte dessa obra. Você está aqui para ser uma bênção em nome de Jesus. Você está aqui para deixar uma marca indelével nesse mundo. Você não é fruto do acaso, você não é um acidente da natureza ou do universo, não. Deus te criou com um propósito, Deus te criou com um chamado, com uma vocação. Você é o bom perfume de Cristo. Por isso, ergue a tua voz agora, começa a orar, começa a abençoar o teu irmão, começa a declarar palavras de vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ora, derrama a tua glória, derrama o teu coração diante do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, Pai. Graças a Deus que em Cristo Jesus nós triunfamos no Senhor. Por causa do teu conhecimento, por causa da tua glória, por causa do teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Pai, abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja. Manifesta o teu poder, a tua glória. Oramos em favor daqueles que foram feridos lá em Israel. Pai, poupa eles, derrama a tua graça, a tua misericórdia. Tira eles do hospital, Pai, restaurando todas as coisas. Guarda aquele povo, guarda o povo de Israel. Queremos orar por Jerusalém e pelo seu povo. Porque aquele povo é povo de Deus, assim como nós, o povo do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Senhor, que coisa gloriosa é orarmos em favor dos nossos irmãos. Orarmos uns aos outros em amor. Em vez de criticarmos, em vez de fofocarmos, em vez de julgarmos, intercedemos uns pelos outros no Senhor. Que a tua graça nos alcance, que o teu poder faça diferença na nossa vida, que nada nem ninguém roube a nossa alegria, a nossa gratidão, uma perspectiva correta sobre a vida, Pai. Possamos andar debaixo da sabedoria, do conhecimento, da inteligência espiritual, para que possamos fazer escolhas sábias, escolhas certeiras, escolhas abençoadas nesse lugar, na nossa vida, no nosso dia a dia. Abençoa as nossas casas, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos filhos, abençoa o teu povo, Pai. E dá-nos vitória dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Louvado seja o teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração. Levante as suas mãos bem alto diante do Senhor, que o Senhor te abençoe desde Sião, desde a terra de Jerusalém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que dos céus seja derramado ricas bênçãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. A paz de Deus que excede todo entendimento. Que a alegria do Senhor seja a tua força e que haja sempre gratidão no seu coração. Que o Senhor te perdoe, perdoe todos os teus pecados e os meus, e nos lave com o seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis, e nos santifique em tudo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Quem recebe essa palavra diz: eu recebo o meu milagre, a minha bênção, a minha herança espiritual, pelos méritos de Jesus. Eu tomo posse pela fé e te agradeço em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus bem alto. Uhul! Aleluia!